Então agora é a hora da sua criança pintar aí o desenho, de você procurar ensiná-la depois, durante a semana, aquilo que nós vamos aprender aqui nessa noite. Então, todos nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, no capítulo de número 5. Daniel, capítulo 5. Nós temos meditado no livro de Daniel já há alguns domingos, e estamos retomando então no capítulo 5. Daniel é um livro muito importante de nós estudarmos, por isso dos motivos dessa escolha, mas ele tem uns capítulos muito longos, então é necessário que a gente preste bastante atenção na leitura, porque é importante a gente ter o entendimento de todo o capítulo, porque todo o capítulo traz uma história, trata de uma história só, e por isso nós precisamos meditar no capítulo inteiro. Ideal fosse se desse para cortar aí ao meio e fazer em 2 sermões, mas nós perderíamos a integridade do texto, então a gente precisa ler todo o capítulo. Então acompanhe comigo a leitura de Daniel capítulo 5. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Para vocês entenderem, anos atrás, quase já 70 anos atrás, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia em torno de uns 50 anos, o rei Nabucodonosor invadiu Judá, Jerusalém, e levou os utensílios da casa de Deus lá para a Babilônia. Mas Nabucodonosor deixou as coisas quietinhas lá. Eram coisas sagradas, dedicadas ao templo, à adoração ao Senhor. O rei Nabucodonosor levou e deixou quietinho. Belsazar, aqui, talvez já embriagado, mas isso não é desculpa, estava ali bebendo num banquete de boa e resolveu profanar as coisas do Senhor. Falou: manda trazer lá aquelas coisas que foram capturadas do templo de Judá. Vamos beber nas taças de ouro do Deus de Israel. Então, trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, e que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. De repente começou na parede uma mão, não era aquela mão lá da família Adams, não. Nós vamos ver que aqui é a mão de Deus mesmo, né? Mas essa mão então aparece ali e começa a escrever na parede do palácio. Então, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Essas juntas dos lombos se relaxaram. Alguns estudiosos dizem que isso significa que o rei borrou as calças, literalmente. Então ele estava ali, vamos beber nas taças de ouro do Deus de Israel, e de repente ele estava batendo um joelho no outro e borrando as calças. Então se mudou, o rei ordenou em voz alta, estou no versículo 7, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação.
Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Talvez vocês possam estar pensando: mas Daniel não era o chefe dos eunucos ali, de todos, né? Mas chefe dos magos, melhor dizendo, e dos encantadores. Nabucodonosor não tinha colocado ele como chefe. Por que ele não entrou na presença do rei? Daniel aqui já estava provavelmente com 80 anos. É muito provável que ele já tinha se aposentado, ou então que ele tivesse sido destituído do seu posto pelo próprio rei Belsazar, né? E por isso ele não estava ali naquele momento. Bom, Daniel foi introduzido, versículo 13, à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Aqui a gente já vê um desprezo do rei por Daniel. Você é aquele cativo? Daniel chegou a ser o segundo no reinado ali. Daniel foi o chefe de todos os magos e encantadores ali. Mas para Belsazar, Daniel era apenas um escravo que tinha sido trazido de Israel. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem toda a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele.
tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e teus grandes, e tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Meus irmãos, por que esse texto está aqui na Escritura? Por que essa história, dentre muitas outras histórias, foi escolhida para estar presente aqui? Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós, muitas vezes, tememos reinos, tememos guerras. Imagine se nós morássemos na Europa, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Começamos a presenciar uma guerra, mesmo que distante de nós, na Ucrânia. Vemos a Rússia invadindo. Quantas vezes nós não ficamos com medo do Putin? Já tivemos medo de outros governantes, né, com nações poderosas, com armamento, né? Saddam Hussein, por exemplo. Quem lembra da década de 90, né, que muitos tinham medo do Saddam Hussein? Muitos governantes podem causar medos em nós. Hoje em dia a gente tem medo lá do Xi Jinping, lá da China. O que pode, de repente, o cara louco, de repente manda uma bomba aqui no Brasil e destrói tudo? Às vezes a gente fica com medo disso. Nós ficamos com medo também de, muitas vezes, nós enfrentarmos uma guerra aqui no nosso próprio país, ou de pessoas levantarem uma perseguição contra os cristãos, de tal forma que a gente, então, muitas vezes perde a paz com relação a isso. Mas o que nós precisamos entender, obrigado, Hermes, é que o Deus que nós servimos, Ele tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele constitui sobre eles quem Ele quer. Não existe um governante sequer que não esteja governando com a permissão de Deus, porque é Deus quem coloca e é Deus quem tira. Nós vemos antes que o rei Nabucodonosor foi colocado na Babilônia porque Deus o colocou lá. E ele se ensoberbeceu. E quando ele se ensoberbeceu, Deus fez ele comer a erva do campo como os bois, para que ele entendesse que Deus, o Altíssimo, é quem exalta, Deus, o Altíssimo, é quem o constitui como rei. Portanto, uma das coisas que esse texto está aqui é para nos fazer, mais uma vez, nos lembrar, como outros textos, de que tudo está no controle de Deus. Deus governa sobre tudo. Deus tem o domínio sobre a história. Agora, de uma maneira mais específica, nesse texto,
nos traz algo interessante também, que é único aqui desse texto em todo o livro de Daniel. É a questão da zombaria, ou o sacrilégio de Beltsazar. Olha, meus irmãos, os utensílios sagrados do templo não eram simplesmente algo bobo ali que estava ali, mas eram todos eles dedicados à adoração ao Deus de Israel. O rei Nabucodonosor, embora tivesse trazido esses utensílios para a Babilônia, ele não ousou usá-los. Ele deixou lá na casa dos seus deuses, quietinho. Mas o rei Beltsazar, querendo zombar de Deus, ele manda trazer todos esses utensílios. E aqui eu quero deixar claro para vocês, meus irmãos, que ninguém que zombe de Deus prosperará. Ninguém que zombe de Deus prosperará, porque é Deus que tem domínio sobre o reino dos homens. Muitas vezes nós ficamos irados, indignados, com raiva de pessoas que zombam de Deus, com pessoas que zombam de Cristo, ou com pessoas que zombam de símbolos cristãos, como a cruz, entre outros símbolos. Uma rápida pesquisa na internet, e vocês conseguem identificar vários momentos, vários tipos de pessoas que fizeram isso. Eu trouxe, por exemplo, algumas imagens para lembrar vocês. Não fiquem chocados, mas, por exemplo, já houve momentos, e eu espero que dê certo de passar ali, né? Mas já houve momentos em que pessoas acharam por bem meio que manipular o que a Escritura diz e zombar de nós. Por exemplo, em paradas gay, a retratar Jesus numa cruz. Isso porque eu não trouxe outras imagens mais fortes disso. De uma certa maneira, uma zombaria a respeito de algo que nós vemos que é sagrado. Tudo bem que cada um pode fazer o que bem entender, mas segundo a fé cristã, a Bíblia que nós servimos, nós sabemos que a homossexualidade, ela é um pecado. E nós podemos no Brasil pregar isso tranquilamente, não há problema. Não podemos desrespeitar os outros, porque isso é um crime. Mas nós podemos tranquilamente falar da nossa fé, e a nossa fé diz que isso é pecado. Mas as pessoas começam a zombar disso. E quantas vezes os cristãos ficam com raiva disso? Trouxe também uma outra imagem, que mostra em um momento, na Jornada Mundial da Juventude, um casal ali praticamente despido, quebrando símbolos que apontam para o cristianismo, que são símbolos cristãos, seja da igreja evangélica ou da igreja católica romana, mas são símbolos cristãos. Em uma outra imagem, nesse mesmo evento, né, tivemos ali até a imagem meio tampada, mas alguém enfiando um crucifixo no ânus da outra pessoa e queimando Bíblias, e desta maneira zombando do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós não precisamos, até já pode tirar isso daí, mas eu trouxe isso para tentar mostrar para vocês que nós não precisamos ficar indignados, chateados, com raiva, irados com esse tipo de coisa. A nossa vida deve permanecer tranquila. O nosso foco é seguir o Senhor Jesus e falar do amor dele, mesmo que os outros zombem, mesmo que os outros pisem, mesmo que os outros queimem ou soquem naquele lugar. Sabe por quê, meus irmãos? De Deus ninguém zomba e prospera, porque Ele é quem governa todas as coisas. E Tiago nos exorta a não ficarmos chateados com essas coisas. Tiago nos ensina algo muito importante. No capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Nós não precisamos ficar irados, grilados com essas coisas, porque isso não vai trazer a justiça de Deus. Deus sabe o momento certo dele cumprir a sua justiça. E não pense que as pessoas vão zombar de Deus e sair ilesas. Em certa ocasião, a ira de Deus se acendeu contra Uzá, um sacerdote dele, que colocou a mão na arca de maneira irreverente. Por exemplo, em 2 Samuel, como está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz que Deus feriu ali Uzá por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Meus irmãos, se Deus pune assim um sacerdote dele, que de maneira irreverente segura na arca da aliança, quem dirá, Deus não puniria Belsazar pelo que fez com as coisas sagradas dele no templo? É interessante que num primeiro momento, Belsazar, ele zomba de Deus, achando que Deus nada faria. Mas depois, ele recorre ao servo desse Deus Altíssimo, para ajudá-lo a entender o que estava escrito ali, porque ninguém do seu reino podia revelar. E uma outra ironia é que, sabe o que significa Belsazar? Belsazar. Era um rei de Nabucodonosor, da Babilônia. E Belsazar significa Deus proteja o rei. Ou Deus proteja o reinado. O nome Belsazar é o Deus de Nabucodonosor, o Deus da Babilônia, proteja o rei. E eu te pergunto, quem conseguiu proteger Belsazar do poder do nosso Deus, o Deus que nós servimos? Meus irmãos, nós servimos a esse Deus Altíssimo, de tal forma que nós podemos ficar tranquilos em toda e qualquer situação. Em um momento, Nabucodonosor mandou matar todos os adivinhos, porque ninguém conseguia adivinhar o seu sonho, nem interpretá-lo. Porque isso era algo que só os deuses podiam fazer. Mas o Deus de Daniel mandou ele ir lá, falar o sonho para o rei Nabucodonosor e dar a sua interpretação. Em outro momento, Nabucodonosor pegou os amigos de Daniel e lançou eles na fornalha de fogo ardente, dizendo que o seu Deus se livre vocês daí. E o que eles disseram? Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se não, nós não nos prostraremos e adoraremos a Ti, mas somente a Deus. E eles entraram e saíram, e nada aconteceu com eles. Aqui nós estamos em um momento de zombaria. E mais uma vez, Deus tem mostrado ao seu povo que Deus governa, Ele reina. E nós podemos descansar isso em toda e qualquer situação. Não há nenhum momento da nossa vida que Deus não esteja reinando. Todos eles. Ele é quem governa o Brasil em última instância. Ele é quem governa a América do Sul. Ele é quem governa todas as Américas. Ele é quem governa todo o mundo. Nada foge do seu governo. Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui também para vocês, um segundo e último lugar, é que todos, no final, reconhecerão a soberania de Deus, porque Ele tem domínio sobre os reinos do mundo, os reinos dos homens. Todos, absolutamente todos, se dobrarão diante de Deus. Olha aí no versículo 18 a 21, por exemplo. Versículo 18 a 21. Daniel relembra Belsazar o que aconteceu no reinado do seu pai. No reinado de seu pai, o rei Nabucodonosor ficou sabendo que ele era a cabeça da estátua de ouro. Vocês lembram quando eu preguei sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor? Daniel revela para ele o significado, e Daniel diz para ele: olha, rei,
a cabeça de ouro é você. Você é a cabeça de ouro, você é forte, poderoso. Mas isso subiu na cabeça do rei de tal forma que ele fez uma estátua gigantesca e mandou todo mundo adorá-la. E Daniel diz aqui, por causa da soberba dele, ele comeu erva como os bois, até que, observe lá no versículo de número 21, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Meus irmãos, não há um sequer que não se curvará, que não vai se curvar, ou que não se curvará diante do poder de Deus, diante da autoridade de Deus, diante daquilo que Deus é. Nós vemos em Isaías, no capítulo 45, Isaías 45, versículo 23 a 25, diz o seguinte: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se glorificará. Meus irmãos, no último dia, quando Cristo Jesus voltar, todo joelho se dobrará diante de Deus. Aqueles que foram zombados, que foram motivos de chacota, mas que creram em Deus, que creram em Cristo Jesus e entregaram suas vidas a Ele, estarão juntos com Cristo para viverem eternamente com eles. Aqueles que se dobram diante de Deus agora, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, e reconhecendo que há salvação somente em Cristo Jesus, estarão em pé com Cristo no juízo final. Mas aqueles que permanecem de pé, que não se curvam diante de Deus, no último dia, quando Cristo voltar, hão de dobrar-se diante daquele que é grande e poderoso, mas serão lançados no lago de fogo e queimarão eternamente. É isso que a Escritura nos ensina. Belsazar aqui se coloca como um Deus que ri-se diante de Deus, do Deus de Israel. Mas nós vemos que o seu Deus, embora o seu nome dissesse Deus proteja o rei, o seu Deus não pôde o proteger, o seu Deus não pôde fazer nada, porque como mesmo Daniel diz aqui, esses deuses não podem fazer nada, porque eles não ouvem, eles não falam, eles não têm ação alguma. O pecado que nós vimos aqui, o pecado de Belsazar, como Daniel demonstra, está aí, versículo 23, te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Esse é o primeiro pecado de Belsazar, usar das coisas sagradas de Deus para o seu bel prazer, para zombar de Deus, para não se reverenciar diante de Deus. Um outro pecado dele é que, além de zombar de Deus, nós vimos aí, além disso, versículo 23, além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus cuja mão está a tua vida e todos os teus, a Ele não glorificastes. 3 pecados Belsazar comete. 1, zombar das coisas sagradas de Deus.
O outro, dar glórias àquilo que ele não deveria dar glória. E em terceiro, não dar glória a Deus dos céus. Meus irmãos, as pessoas precisam tomar cuidado com a maneira de viver e a maneira de se portar e como viver na presença do Senhor. Muitas vezes nós não damos o devido respeito à reunião em que nós estamos para adorar a Deus. Muitas vezes nós não tratamos da maneira como nós deveríamos tratar as coisas de Deus, de tal forma que vivemos de uma maneira tão irreverente, que ela acaba sendo uma maneira de zombar de Deus. Mas calme, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, até mesmo esses pecados, Jesus pagou por eles, e você está livre do inferno. Mas cuidado, para que você não se assemelhe a esses pecados que o próprio Belsazar fez. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós devemos também tomar cuidado, meus irmãos, para não nos dobrar diante de coisas que não podem ser adoradas como Deus. Não há ninguém nesse mundo que mereça a nossa veneração e a nossa adoração. Não há ninguém nesta terra que possa ser reverenciada como nós devemos reverenciar o nosso Deus. Muitas pessoas reverenciam líderes religiosos ou santos da Escritura que já morreram. E eu quero dizer para vocês, cuidado com isso, porque pastor não pode salvar ninguém, padre não pode salvar ninguém, São Paulo não pode salvar ninguém, São Pedro, nem a amada e bem-aventurada Maria, o quão bem-aventurada foi Maria que trouxe Jesus no ventre, nem ela pode salvar alguém, porque o único caminho, a verdade e a vida, conforme Jesus nos diz, está registrado pelo apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prestem atenção, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós reverenciamos tantas coisas que às vezes nem passa pela nossa consciência. Quantas vezes reverenciamos mais a tecnologia do que o próprio Deus? Confiamos mais na medicina do que no Deus que tem o poder de dar a vida e tirar a vida? Quantas vezes idolatramos mais o nosso bem-estar do que estar na presença de Deus? Nós temos que tomar cuidado para isso, porque podemos criar deuses no nosso coração. Não somente de estátuas que estão por aí, mas deuses no nosso próprio coração. Eu já disse isso para vocês, repito, João Calvino falava que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos, e eu tenho que tomar cuidado com isso. E nós temos que tomar cuidado para não dar a Deus a glória que lhe é devida. Nós precisamos glorificar sempre a Ele. E eu quero terminar falando com vocês o seguinte: esse texto mais uma vez vem para tranquilizar o nosso coração. Eu sei que aí vem anos de política, nós vivemos em um país que com certeza mais e mais para frente nós veremos muitas chacotas sendo feitas com cristãos e tudo mais. E eu quero tranquilizar vocês com relação a isso. Meus irmãos, entendam, Deus está no controle. Deus está no controle. Entra governo, sai governo. As coisas podem piorar ou podem melhorar. Quem faz isso acontecer é Deus. Se Deus quiser corrigir ou castigar o Brasil, Ele vai colocar líderes. Ele vai permitir que líderes ruins governem, para que o povo seja corrigido e muitos sejam castigados. Mas sempre Deus está no controle de tudo.
Belsazar estava zombando de Deus. Belsazar estava tratando de maneira ruim, poderia estar tratando de maneira ruim os judeus. Mas era necessário que isso acontecesse. Porque lá no final do texto nós vemos que o que Deus faz? Deus tira Belsazar para trazer quem? O rei Dario. O rei Dario foi chamado de meu servo pelo Senhor. Foi o rei que fez Israel, permitiu que Israel voltasse para reconstruir Jerusalém. Deus já estava começando a trabalhar na história, tirando o rei e colocando o rei. Nós precisamos aquietar o nosso coração. É Deus quem está governando tudo. E tudo vai acontecer da maneira melhor para aqueles que são seus filhos. Lembram de Romanos 8, 28? O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos aquietar o nosso coração. Uma outra coisa, esse texto foi escrito aqui, está aqui para a gente saber que nele, em Deus, e somente nele, é que nós encontramos luz e sabedoria inigualável. Você viu o que Belsazar falou de Daniel? Ouvi dizer que você tem o Espírito dos deuses, que em você é encontrado luz e é encontrado sabedoria. Foi exatamente isso que a mãe de Belsazar disse a ele, quando ela fala para ele, olha, fala para o seu filho lá, Belsazar, o rei, um homem que tem o Espírito, versículo 11, dos deuses, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Meus irmãos, todas as vezes na Babilônia que os reis necessitaram de sabedoria, eles foram buscar onde? Em Daniel, servo do Deus Altíssimo. Todas as vezes que eles precisavam de clarear o caminho, como agora, eles foram procurar onde? Em Daniel, servo do Deus Altíssimo. Não há outro lugar, a não ser em Deus, para nós encontrarmos a verdadeira sabedoria, para nós encontrarmos a verdadeira luz. E meus irmãos, Deus manda registrar esse texto aqui e outros textos, todo o livro de Daniel, para já ir preparando o povo dele, exatamente para um tempo em que ele traria luz, em que ele traria sabedoria, para que nós pudéssemos guiar o nosso viver todos os nossos dias. E esse tempo era o tempo que Cristo Jesus nasceria. Foi revelado para Nabucodonosor, no seu sonho, que vários reinos passariam até vir o reinado daquele que Deus colocaria no trono para reinar eternamente. E esse rei veio, esse rei é Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o texto e ver que Deus está no controle e faz todas as coisas perfeitamente. E hoje nós vivemos num reino, o reino de Deus, que é governado por Cristo Jesus, que não perde nenhum dos seus, que é a sabedoria que vem de Deus para a gente guiar o nosso viver, que é a luz para os nossos caminhos. É isso que Cristo Jesus é. Capítulo 1 de João diz isso, que Ele é a verdadeira luz, o Verbo encarnado. Paulo nos ensina que ele pregava a Cristo Jesus, que para os gentios era loucura, mas para os seus que são salvos é sabedoria de Deus. No início deste culto, eu li em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus dizendo: vinde a mim e aprendei de mim, que achareis descanso para a vossa alma. Quando nós vamos até Jesus e aprendemos de Cristo Jesus, nós encontramos descanso. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver o mundo zombando de Cristo, e isso pode nos trazer desespero. Mas quando nós olhamos para o Cristo que o mundo zomba, nós encontramos nele força, nós encontramos poder, nós encontramos tranquilidade para a nossa alma.
Quando nós olhamos para os governos maus do mundo, nós podemos enxergar o caos, a dificuldade, o sofrimento, mas quando nós olhamos para o Deus do céu, quem coloca e quem tira os reis, nós encontramos descanso, porque nós sabemos que somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que governa todas as coisas, e Ele mesmo diz que todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem. Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos tudo isso. E nesta noite, meus irmãos, eu quero terminar então dizendo isso para vocês. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que precisamos. Nós precisamos sentar à mesa com Cristo Jesus. Tirar tempo para ouvir de Cristo Jesus. Lembra de Marta e Maria? Jesus dizia: Marta, Marta, você está correndo de um lado para o outro com tantos afazeres. Maria escolheu a parte boa de sentar e ouvir Cristo Jesus. Nós não temos que ouvir os reis ou os reinos do mundo, mas temos que ouvir o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, Belsazar deu um banquete regado a muito vinho. E nesse banquete, ele desonrou a Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele deu um banquete para que nós participássemos dele sempre. E esse banquete foi fruto não de desonra a Deus, mas pelo contrário, de honra a Ele. E esse banquete foi exatamente a ceia, que você está segurando aí na sua mão. Um dia Cristo Jesus pegou o pão e pegou o vinho e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Ele também tomou o cálice, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue, que foi feito em favor de vós. Naquele dia, na noite de Páscoa, Jesus estava introduzindo, dando a nós um banquete espiritual, totalmente oposto a esse banquete de Belsazar. Porque Jesus estava oferecendo a nós a sua carne e o seu sangue, que nos livra do pecado, que nos reconcilia com Deus, de tal forma que ela passaria a ser um alimento constante para a nossa vida. E neste momento nós vamos encerrar fazendo isso, comendo e bebendo de Cristo Jesus. Se você que vai participar da ceia entrou e pegou o seu elemento lá no início, você que crê em Cristo Jesus de verdade, que passou pelo batismo bíblico, numa igreja reconhecidamente evangélica, você é convidado a fazer isso, a participar desse banquete santo, esse banquete espiritual. Se você tiver passado e não pegou o seu elemento lá na entrada, pode levantar uma de suas mãos que será entregue a você. E agora? Alguém que queira participar e não pegou os elementos? Não? Todos já pegaram? Irmãos, então, esse é um momento em que nós vamos nos alimentar desse Jesus, que ofereceu o mais perfeito sacrifício por todos nós. E antes de comermos e bebermos, vamos mais um momento de oração silenciosa. Agora, agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Mais uma vez nos preparando para que assim possamos alimentar de Cristo Jesus. Feche seus olhos e mais uma vez ore ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus nós temos alimento para a nossa vida espiritual, nossa vida terrena, para toda a nossa vida. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nós agora, ó Deus, separamos do uso comum esses elementos para este banquete espiritual, entendendo que o Senhor há de alimentar a nossa alma. E assim nós nos achegamos a esse banquete, para que o Senhor então possa nos alimentar, para que fortalecidos nós possamos enfrentar a semana. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o pão, pegar também o vinho. O Senhor Jesus, então, na noite que foi traído, disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós anunciamos o sacrifício de Cristo Jesus. Comamos dele todos. Bebamos também do vinho. Vamos colocar de pé. Senhor, nós louvamos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Abençoa, Deus, o Teu povo, hoje e todo sempre, e que nós possamos guiar o nosso viver na certeza daquilo que aprendemos aqui. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.